Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou aqui para mais um dia de leitura bíblica anual. Nós estamos hoje fazendo menção no capítulo 16 do livro de Gênesis até o capítulo de número 18. E antes de nós darmos início ao nosso vídeo, eu gostaria de convidar você a curtir, seguir o nosso canal e comentar esse vídeo. E se possível for, compartilhe com um ou dois amigos, para que essa semente de compartilhamento possa gerar frutos ao redor daquelas pessoas que estão ao seu redor. E se é bênção para você, pode ser bênção para quem está ao seu lado. A palavra do Senhor no capítulo de número 16 dá continuidade às promessas do Senhor sobre a vida de Abraão. No dia de ontem, nós lemos e vimos que Deus mais uma vez reforça a sua promessa a Abraão, falando: olha, Abraão, vou fazer de ti grande nação. Então, a promessa de Deus sobre a vida de Abraão era justamente que ele geraria, ele teria filhos, né? Só que o agir do Senhor é diferente do agir do homem. O agir do homem é aquele, como se diz outro, o agir do miojo. Nós queremos as coisas em 3 ou 4 minutos. E na maioria das vezes não acontece isso com Deus. Deus ele tem o seu tempo de agir, a sua maneira de agir, e o Senhor não se opõe, não, ele não faz com que o seu tempo entre no tempo do homem se isso prejudicar os seus planejamentos. A palavra do Senhor diz que Sarai toma uma decisão, e uma decisão muito ruim, inclusive, e demonstra realmente as nossas decisões ruins. Muitas das vezes nós recebemos a promessa do Senhor e nós queremos ajudar a Deus, fazer com as nossas próprias mãos o cumprimento dessa promessa. É diferente quando nós nos preparamos para o recebimento dessa promessa. Eu vou te dar um exemplo. Existem pessoas que têm um chamado pastoral. Como é que essa pessoa se prepara para a concretização desse chamado pastoral? Ela busca um curso de teologia, ela busca conhecimento através da leitura bíblica, ela ora, ela jejua, ela entra de fato nesse propósito para que no dia em que o Senhor determinar, ela tenha posse desse chamado pastoral, certo? Agora, existem pessoas que elas recebem a promessa do Senhor, que serão pastores um dia, e elas já assumem a igreja diretamente, sem antes ter esse preparo. Olha a diferença, o Senhor prometeu, certo? Certo, a pessoa vai ser pastor, sim, um dia sim, mas a pessoa ela quer ajudar a Deus. Ela quer fazer realmente das maneiras próprias, viver de fato o cumprimento dessa promessa. E aqui nós temos isso aplicado em nossas vidas. E Sarai, ela fez isso com Deus. Ela pegou a promessa que havia liberado o Senhor sobre a vida de Abraão, que incluía ela também, e tomou ali uma iniciativa própria, sem consultar a Deus. A palavra do Senhor diz que ela toma para si a sua serva de nome Agar, e entrega nas mãos do seu esposo, dá ela ao seu esposo como concubina. Isso era realmente costumeiro no meio do povo hebreu. Quando a mulher não podia ter filhos, ela dava ali a sua serva para que o marido pudesse coabitar com ela e gerar ali um filho através dessa serva. O filho seria de Sarai, porém a madre seria de Agar. A palavra do Senhor diz que ao entregar para Abrão, Abrão possui Agar e ela engravida. E a palavra do Senhor traz realmente uma consequência para a vida de Sarai, e isso também se aplica em nossas vidas. Você lembra aquele exemplo que eu falei do pastor que tinha o chamado, mas não estava de acordo com a vontade do Senhor no tempo? Provavelmente ele vai passar por um período de muita tristeza, porque ele não teve o preparo, ele não teve realmente o condicionamento preparado para receber ali o peso dessa unção, o peso dessa chamada. Então é bem provável que ele se entristeça mesmo. E isso aconteceu na vida de Sarai. A palavra do Senhor diz que ela, ao ver a sua serva grávida, ela muito se entristeceu. Ela ficou muito triste. E essa tristeza fez com que ela destratasse Agar. Esse fato dela ter destratado Agar fez com que Agar fugisse da presença da sua ama, né, da sua patroa, vamos assim dizer, de Sarai. E a palavra do Senhor diz que ela correu para o deserto. Ela foi para junto de uma fonte de águas. E muito entristecida, o Senhor vem e a consola. Um anjo aparece como boca de Deus e libera sobre ela uma palavra. Olha para você ver que coisa interessante, a misericórdia de Deus. A promessa era sobre Abraão. Abraão seria pai de nações. Aí, Sarai, que era também, de acordo com a vontade e o querer de Deus, a mulher que receberia o fruto dessa promessa, faz de maneira humana uma escolha errada, e essa escolha errada gera um fruto, Ismael. E aí o Senhor, por misericórdia, libera sobre a vida de Ismael também uma promessa. Eu acho interessantíssimo isso, porque até no que era ruim, até que no que seria realmente coisa ruim, Deus vai lá e libera uma promessa sobre ele. A promessa sobre a vida de Ismael é que dele também nasceria uma nação. Olha que coisa interessante.
Ismael não era o cumprimento da promessa de Deus, mas também era fruto de Abraão. Também estava de acordo com a vontade e o querer de Deus. E aí Deus vai lá e libera uma promessa sobre a vida de Ismael. A palavra do Senhor diz que esse nome Ismael foi dado pelo próprio anjo. O próprio Senhor deu esse nome a ele, porque Deus ouviu a sua aflição e assim o nome do seu filho será Ismael. Interessante ressaltar que o cumprimento da promessa do Senhor ainda não aconteceu na vida de Abraão. Abraão, ele teve o filho à idade de 86 anos. Mas o Senhor aparece a Abraão mais uma vez quando ele tinha 99 anos, ressaltando que a promessa do Senhor ainda não seria cumprida em Ismael, mas ele geraria realmente um filho e teria um filho com Sara, Sarai, na verdade, né? O nome dela ainda era Sarai. E ainda na leitura do capítulo 17, a palavra do Senhor fala sobre a circuncisão, uma maneira que o Senhor achou de aliciançar com o homem. O nascido dentro da descendência de Abraão, ao 8º dia, precisava tirar a pele do seu prepúcio. Essa era uma das maneiras com que o Senhor fez uma aliança com o Senhor. Era como se fosse um sacrifício, né? E esse sacrifício realmente demonstrava essa aliança entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. No decorrer dessa circuncisão, o Senhor mais uma vez libera uma promessa, e essa promessa dessa vez é direcionada a Sara. O Senhor fala abertamente: olha, eu farei de ti pai de grandes nações, esse filho virá através de Sara, mudando o nome de Sarai para Sara. E essa mulher agora, mãe de um filho por nome de Isaac, e Isaac terá filhos, e isso será o cumprimento das minhas promessas sobre a sua vida. Ou seja, Abraão não viu uma descendência inteira, mas viu realmente o cumprimento acontecer através dos seus filhos e netos. Ainda no final do capítulo 17, iniciando o capítulo 18, a palavra do Senhor diz que agora o Senhor fala mais detalhadamente. A palavra do Senhor diz que Abraão estava sentado ali de frente à sua tenda e vê 3 homens, o semblante de 3 homens. E aí nós vimos através da leitura que não eram homens qualquer, mas ali estava a presença do Senhor e de mais 2 anjos. A palavra do Senhor diz que Abraão prontamente se dispõe a servi-los. Isso realmente eu trago uma aplicação maravilhosa para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que muitas das vezes nós fizemos para pessoas, ou melhor dizendo, fizemos para anjos vestidos de pessoas. Então é a maneira que o Senhor realmente usa das circunstâncias, usa da vida de alguém, para testar realmente a nossa bondade e benignidade, não para Ele, porque Ele nos conhece, mas para nós mesmos. E aí, voltando ao nosso tema, a palavra do Senhor diz que Abraão se põe de pronto a auxiliar, a ajudar, a alimentar, a servir aquelas figuras divinais que ali aparecem diante da sua tenda. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens ali diante de Abraão libera agora mais uma vez uma promessa. Essa promessa, um homem que recebe constantemente promessa, ao longo de anos vai recebendo promessas, promessas, promessas. Quando a gente fala aqui num panorama visual que nós temos nos dias atuais, nós temos o entendimento humano de que isso aconteceu por um período muito curto. Mas se a gente for realmente atentar às datas que a Bíblia nos traz, nós vamos entender que o início da primeira promessa liberada de Deus até o dia atual que nós estamos falando agora, passou muitos e muitos anos. Então é por isso que Deus, constantemente através da sua escritura, estava lembrando Abraão das suas promessas. Embora para ele passasse o tempo muito devagar, nós sabemos que passou muito devagar, né? Mas para ele realmente ter que lembrar dessas promessas era necessário. Então o Senhor restaurava ele todas as vezes que prometia. Às vezes passava 10 anos entre uma promessa e outra, 5, 20. Então o Senhor mais uma vez restaurava a fé de Abraão através das suas promessas. E dessa vez essa promessa foi um pouco diferente. Por quê? Dessa vez a palavra do Senhor diz que Sarai, agora Sara, ouve essa promessa e se ri. Ou seja, ela duvidou do que Deus havia falado para ela, falado, ou melhor dizendo, para Abraão, que incluía ela. E realmente a palavra do Senhor diz que Deus ele esquadrinha o coração do homem. E o Senhor, sabendo que Sarai duvidava, ainda falou para ele: por que você duvida? A palavra do Senhor diz que Sara questiona a Deus: será que é possível eu com a idade tão avançada e o meu Senhor com a idade tão avançada agora gerar? Olha que coisa interessante. E nos traz realmente um entendimento maravilhoso. Talvez, se Sarai não tivesse tentado tomar a frente do agir de Deus lá no passado, e não tivesse dado Agar para ser concubina de Abraão, talvez Ismael não tivesse nascido. E agora sim o cumprimento da vontade de Deus acontece.
E o porquê que Deus demorou tanto tempo para cumprir na vida de Abraão e de Sara aquilo que já era promessa anterior? A resposta está aqui. A própria Sara indaga ao Senhor: como é que pode uma senhora já de idade tão avançada poder gerar? Porque agora o Senhor tira todo o recurso humano. É como se ela estivesse falando assim: agora é impossível. E a resposta vem no próprio capítulo, onde o versículo diz assim, ó: aquilo que é impossível para um homem, ou melhor dizendo, existe algo impossível para Deus? Não existe algo impossível para Deus. E realmente, o fato de Sara ter duvidado e agora ter aparecido Isaac nos planos de Deus, revelando-se a Abraão e Sara, trouxe ela realmente num momento de incredulidade. Ela até riu, ela duvidou. Sabe quando a gente dá aquela risadinha de dúvida? E aí o Senhor vai e assim, não somente repreende, mas fala para ela abertamente, ó, no próximo ano, nessa mesma época, você estará grávida. E isso se cumpre. Isaac, que é o nome risos, o Senhor encheu de risos agora. Antes era riso de dúvida, agora é riso de certeza, riso de cumprimento. E eu gostaria de falar isso para você, é uma mensagem de Deus agora para a sua vida. Talvez as promessas que o Senhor fez sobre a sua vida te trouxeram realmente um ar de dúvida. E você até encheu sua boca duvidando, né? Até riu duvidando. Mas eu quero te dizer que futuramente os seus lábios rirão, ou melhor dizendo, a sua alma se encherá de alegria e de gozo vendo o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, conhecidos, familiares. É necessário que você compartilhe esse vídeo para que realmente nós possamos crescer juntamente com pessoas ao nosso redor. Tudo aquilo que é bom para mim pode ser bom para aquele que está ao nosso lado. Então, com a sua ajuda, nós vamos fazer com que esse projeto possa ser um projeto alcançado por mais e mais pessoas. Curta, comente, siga o nosso canal e compartilhe com 2 ou 3 pessoas. Se é bênção para você, é bênção para quem está ao seu redor também.